Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com o relatório do USDA aí das exportações, oferta e demanda, relatório já de final de safra. O quadro geral de oferta e demanda de grãos vai continuar apertado, né? Então nós vamos consumir mais do que vamos produzir a nível geral de grãos, com exceção da soja. E com isso as posições de médio prazo e longo prazo tendem a melhorar os níveis aí depois de um acerto que vem a ocorrer entre os Estados Unidos e a China. Os estoques mundiais de grãos que estavam na última temporada na faixa de 810 milhões de toneladas agora estão projetados em 766, ou seja, há uma queda bastante forte aí nos estoques. Praticamente umas 45 milhões de toneladas a mais serão consumidos do que vai ser produzido. E o quadro geral mostra a novidade do dia, da semana, relatório de dezembro, com relação à soja, né? A soja, o USDA mostrou aí um leve avanço na safra mundial em cima de uma estimativa de uma safra brasileira um pouquinho maior do que estava sendo projetada no mês de novembro. Nesse mês o USDA mostra o Brasil com 122 milhões de toneladas nessa safra que está no campo, e o mês passado era 120,500. Ou seja, o USDA veio para dentro de uma realidade que a gente vê nos campos, porque cresceu o plantio foi mais de 36 milhões de hectares, frente a menos de 35 no ano passado. Mesmo assim está longe aí das estimativas mais otimistas, né? Tem alguns dados aí do mercado que falam em 130 milhões de toneladas do Brasil, então teria que ter um clima muito perfeito para chegar nesse número, mas o que a gente vê é esse mesmo, o USDA perto da realidade, que é 121, 122, com problemas aí. Nós temos aí um clima seco aí em parte do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, então isso já está afetando o potencial produtivo das lavouras de soja brasileiras, e os negócios estão parados no Brasil. Com relação à Argentina, o USDA manteve em 55,5 milhões de toneladas, a safra é maior que o ano passado, em função de que eles passaram a seca, ainda indefinida, porque tem metade da safra da Argentina para ser plantada. A safra americana foi consolidada em 125,2 milhões de toneladas. Os produtores americanos reclamam que nessa reta final da colheita, aí quando faltava menos de 10 milhões de toneladas para colher, houve nevascas, houve chuva e houve perdas. Os produtores apontam que pelo menos 1 milhão de toneladas foram perdidos aí nesse final. Mas o USDA não mostrou isso e manteve a 125,5. Também não teve novidades para a China, né? A China com safra de 16 milhões nesse ano, importação de 90, vai consumir perto de 109,6, aí segundo o USA, 110 milhões de toneladas, então vai consumir estoques, mais de 4 milhões de toneladas dos estoques, em função dessa guerra comercial. E pode importar até mais, né, porque está comprando tudo aí que tem no Brasil ainda, nesse mês de dezembro, no quadro geral. Continuando aí na análise com relação ao relatório do USDA, o que a gente vê aí é um quadro que é otimista para arroz, né, um quadro de arroz aí com safra, tudo que está produzindo vai ser consumido, mais de 490 milhões de toneladas consumidas, e existem dados aí da Europa e da Ásia que o consumo desse novo ano vai ser de mais de 500 milhões de toneladas, com a produção de 490, então vai ter queda de estoque de arroz no mundial, e isso o mercado já está sentindo com reação das cotações lá fora, né, no mercado asiático. E no mercado de milho, a USDA trouxe aí uma safra de praticamente 1 bilhão e 100 milhões de toneladas, o consumo vai ser de 1 bilhão 131, ou seja, queda forte nos estoques, que eram de mais de 340 milhões de toneladas, devem ficar abaixo de 310 milhões, o USDA aponta 308,8, o consumo mundial crescente em todas as regiões, demanda fortíssima, e ainda não mostra muita novidade com relação ao quadro chinês, em que manteve safra desse ano 256 milhões de toneladas, importação de 5 milhões e o consumo de 276, então note-se aí que mais de 15 milhões de toneladas será o consumo superior à produção chinesa, então queda nos estoques de milho da China. Então, mais cedo ou mais tarde o chinês vem para o mercado de milho também, porque a demanda local deve crescer forte nesses próximos anos, porque eles estão entrando
dano pesado aí na produção do etanol do milho e automaticamente vão ter que importar mais, né? Os principais importadores de milho continuam sendo aí União Europeia com projeção de 21 milhões de toneladas, México 16,7 milhões de toneladas, Sudeste Asiático com 17 milhões de toneladas, o Japão com 15 milhões e meio de toneladas, esses são os grandes importadores, além da Coreia do Sul com 10,2 milhões de toneladas. Então, os maiores importadores são esses, seguidos pelo Egito com 9,7. Então, são esses os grandes importadores de milho a nível mundial. Basicamente, são todos compradores de grandes volumes aí do milho americano. O Brasil continua exportando para outros países, né? Porque nós temos algum volume que vai para o Egito e para a Coreia do Sul e pouco, praticamente nada para o México, para o Japão e Sudeste Asiático. Nós estamos ganhando um pouquinho de espaço e provavelmente vamos ganhar um espaço um pouco maior, talvez na União Europeia, nos próximos anos. Esse é o quadro do milho. Isso tem dado uma situação aí de dentro do que o mercado esperava, né? Não tinha muita novidade nesse relatório que veio aí, não trouxe grandes alterações e com isso o mercado também lá em Chicago não consegue dar muita mudança nos indicativos, né? Segue numa situação de calmaria, mesmo com o relatório. O Chicago mostra leve alta na soja, estabilidade no milho, um quadro de leve queda no trigo aí, porque o relatório do trigo, ele mostra um quadro bastante apertado aí para a safra nova, mas já era esperado, então sem grandes novidades. E o que a gente vê lá em Chicago é que o mercado começa a dar olhos aí para a safra do Brasil, que começa a sofrer e tem perda, já tem perdas, não tem como reverter, então o quadro é ajustado mesmo, né? Aqui para o Brasil. Os portos brasileiros seguem embarcando e a boa notícia do mercado da soja é que os recordes continuam. Nós já estamos aí, que o relatório dessa semana da SECEX mostrou aí que na semana passada nós embarcamos 1.263,7 mil toneladas de soja e estamos praticamente em 81 milhões de toneladas de soja exportadas nesse ano, de janeiro até agora, esse começo de dezembro, e no ritmo que estamos indo aí, vamos para 83 milhões e pouco de toneladas até fechar dezembro. Recorde histórico, o ano passado tinha sido o recorde histórico até então com 68,2. Então nós estamos muito acima e vamos continuar crescendo, ainda tem mais 3 semanas para embarcar. No complexo soja, farelo e óleo estamos com 98 milhões de toneladas. O ano passado o recorde foi 83,5 e provavelmente temos espaço para ir até uns 102 milhões de toneladas aí no complexo para o fechamento do mês. Recorde histórico, disparado. Continua sendo o carro forte aí da pauta de exportação brasileira, é o produto soja e seus derivados. Caminhamos aí para andar perto de 40 bilhões de dólares em faturamento nesse ano, nesse setor da soja, na exportação, ou seja, é o que está carregando o Brasil nas costas. Outra boa notícia da exportação brasileira vem do milho, né? O milho nessa primeira semana de dezembro exportou praticamente 1,2 milhões de toneladas, ou seja, avançou bem, o ritmo melhorou do milho na exportação agora na primeira semana de dezembro e com isso passamos de 21 milhões de toneladas exportadas nesse ano e ainda temos 3 semanas em dezembro para fechar o ano. E se mantido esse ritmo aí, nós vamos para umas 24 milhões de toneladas e superamos um pouco as projeções que estavam nas semanas anteriores, que eram de 22 a 23 milhões. Então caminhamos para superar um pouco as expectativas anteriores, mesmo com todos os problemas que tivemos aí no ano para o milho, com greve dos caminhoneiros, frete inviável para milho, para exportação. O milho agora nessa reta final de ano aí está começando a recuperar um fôlegozinho e provavelmente vai chegar em janeiro embarcando, porque nós estamos vendo aí que muitos negócios de milho da safra nova aí que vai ser colhida em janeiro foram realizados aí nas últimas semanas e só não continuam sendo realizados agora nessa semana porque o clima seco do sul do Brasil está segurando os vendedores. Os produtores pararam de vender porque estão com medo aí do que vem pela frente, né? Porque o clima está seco no sul do Brasil e já está começando a limitar o potencial produtivo das lavouras. Esse clima aí, pelo que a gente tem visto nas áreas agrícolas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além da seca teve geadas em alguns lugares, então ele vai limitar a produtividade. E pelo que a gente está vendo, uns 2, 3 milhões de toneladas já foram ceifados aí pelo clima e isso fez com que os produtores dessem uma parada nas vendas aí, porque se as chuvas não vierem nos próximos 5 a 10 dias, as perdas devem aumentar, devem dobrar do volume que está hoje, vão para 7, 8 milhões de perdas, porque o milho está numa fase decisiva, precisa de muita água e as previsões são de pouca água aí nos próximos 5, 7 dias. Então as perdas elas devem continuar e aí nós vamos mudando o quadro aí, porque tem muito milho para
embarcar na exportação. E o setor de demanda volta em janeiro e fevereiro com a fome aí para atender todo o segmento da exportação de carne, que deve crescer em 2019, a demanda interna que deve melhorar. Então, um quadro bem favorável para o consumo, mas aparentemente essa primeira safra está sendo ceifada. O ano passado o clima foi praticamente perfeito e esse ano está com a seca, já em alguns lugares com mais de 20 dias sem chuvas no sul do Brasil. As lavouras de milho já perderam todas as folhas abaixo da espiga e passam o dia todo aí com as folhas totalmente enrugadas aí, dobradas, fechadas, sinalizando aí que a seca já está pegando forte nessas lavouras aí de todo o centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde domina-se a produção da safra de milho de verão. Mercado de arroz em ritmo já de fechamento de ano, ainda com algum movimento. Os exportadores ainda querem arroz aí para embarcar via Rio Grande. Os indicativos no Porto de Rio Grande aí são na faixa de R$47, alguma coisa assim. Pelotas falando 45, 46, nesses níveis, e patamares aí de R$37 na fronteira oeste gaúcha, mas pouca pressão de compra nessa reta final de ano aí do arroz, que vai fechando o ano numa situação bastante complicada, né? O oceano foi bastante apertado para o setor arrozeiro todo, para o produtor, para a indústria. Tivemos a greve dos caminhoneiros, as eleições, tudo acabou atrapalhando a demanda. Então nós temos uma passagem de ano aí com talvez mais arroz do que se esperava, em função do atraso dos negócios aí, que parou o arroz e segurou o arroz na mão do produtor e da indústria, né? Então acabou atrapalhando todo o segmento do arroz, que vai para um ano provavelmente de excelente demanda 2019, em função de que não vamos ter eleição, não vamos ter greve de caminhoneiros, e tudo isso tende a ser mais favorável num ano em que a economia deverá crescer aí mais, né? Mais perto de 3% talvez, frente ao ritmo que vinha muito lento atual. Outras boas notícias vêm do setor da carne, né? Que também está voltando a embarcar em ritmo acelerado. O frango só na primeira semana embarcou 102,9 mil toneladas, sinalizando que voltou ao ritmo normal dos anos anteriores. Já supera 3,6 milhões de toneladas, e no ritmo que está hoje caminha novamente para ir para perto de 4 milhões embarcados no ano, que é um ritmo forte de arroz e que vai fechar aí o ano de 2018. Suíno com 513.800 toneladas já embarcadas esse ano. O boi com recorde histórico já embarcado, 1.258,8 mil toneladas. Os três setores da carne devem ter um ano de 2019 bem mais forte do que foi agora em 2018. Isso também vai forçar a demanda do setor de ração e beneficiar todo o segmento. O mercado do trigo vai fechando o ano em ritmo lento, os moinhos já dando sinais que ele entra em férias coletivas aí na próxima semana. Ninguém quer fazer mais negócios, mas já sabem que 2019 vai ter um mercado mais firme, né? O trigo aí acima de R$800 a nível de produtor, e o mercado em crescimento, porque temos uma safra pequena e a importação é com valores bem acima do valor que está hoje no mercado. O trigo importado chega acima de R$900 a tonelada. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.